Olá a todos, o meu nome é João Pereira, sou licenciado em Ciências do Desporto e especializado em treino esportivo de alto rendimento e venho aqui hoje a convite da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a quem agradeço desde já o convite, falar-vos um pouco daquilo que é o treino no idoso. Achamos que seria uma boa oportunidade para abordar este tema, uma vez que infelizmente vivemos uma pandemia mundial onde esta população é mais afetada e por isso seria importante falarmos aqui um pouco sobre este assunto e dar uma atenção especial. Sabemos também que o risco sobre a Covid-19 é mais elevado quando existem doenças associadas, tal como esta notícia aqui nos refere que a DGS revela que muitos doentes que morreram tinham doenças associadas. As mais comuns são as do aparelho cardiocirculatório, doenças respiratórias, a diabetes e a doença renal crónica. Doenças essas onde sabemos que o exercício tem um papel fundamental. Por isso, se realmente conseguirmos reduzir estas doenças associadas, teremos um papel importante no combate a esta doença. Em França, um epidemiologista revelou também que o excesso de peso era um fator de risco importante para as pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Sabemos o papel importante e fundamental do exercício no combate ao excesso de peso, que cada vez mais é uma realidade nas nossas sociedades e por isso convém que tenhamos um papel ativo neste combate também daquilo que há uns meses atrás lhe chamávamos também uma pandemia mundial, que é o excesso de peso e que mais à frente vamos ver que em Portugal, de facto, os níveis de atividade física não são, comparado com a média europeia, não são aquilo que deveriam ser. Importa também saber que alterações fisiológicas é que ocorrem durante o processo de envelhecimento. E para fazer uma melhor prescrição, eu tenho de saber quais é que são os processos fisiológicos inerentes a esse processo de envelhecimento para que eu os consiga combater ou atenuar e por isso vamos aqui perceber ao longo desta apresentação quais é que são essas alterações. É importante então começarmos aqui por este conceito da sarcopenia, que é a perda de proteína muscular associada à redução de massa muscular, força muscular e qualidade funcional com o processo de envelhecimento. Ou seja, basicamente é a perda de massa muscular, onde as capacidades mais afetadas são estas aqui que temos referidas: força máxima, potência, velocidade, flexibilidade e precisão de movimentos. Neste esquema, tentei aqui resumir um pouco do que acontecia e das consequências que temos com a diminuição da atividade física. A sarcopenia leva a uma diminuição da atividade física porque as pessoas se sentem mais cansadas e menos capazes e aqui, como devem reparar, eu pus a seta nos dois sentidos porque, evidentemente, uma diminuição da atividade física leva a uma perda de massa muscular. Menos atividade física, menor estimulação mecânica, ou seja, não existe uma estimulação tão grande entre o músculo e o osso. Por isso, pode ocorrer o risco de termos estas condições de osteoporose e osteopenia que aumentam o risco de fratura e perda de independência. Estas são duas coisas que estão muito, muito ligadas, o aumento do risco de fratura e a perda de independência, porque uma é consequência de outra. E já vamos perceber mais à frente também de que forma é que isso acontece. Relativamente à perda das capacidades musculares, muito ligado também ao sedentarismo, e mais uma vez a seta nos dois sentidos, como no slide anterior, mostra-nos que uma coisa leva à outra, e o sedentarismo também muito ligado à redução do gasto energético, que leva a alterações morfológicas, como por exemplo o aumento de massa gorda e a diminuição de massa isenta de gordura. Esta mudança na composição corporal já percebemos que na saúde em geral de qualquer indivíduo tem um peso grande, que por isso devemos, através do exercício, combater estas alterações morfológicas. Relativamente às alterações musculares, então, temos aqui no primeiro ponto que ocorre perda de fibras, principalmente as tipo 2, que são aquelas que têm um potencial maior para a hipertrofia e, portanto, para consequentes ganhos de força. Por isso, sendo este tipo de fibras aqueles que mais sofrem, ou que temos maior perda, iremos ter também maior perda de níveis de força. Existe também uma diminuição do volume das fibras musculares, ou seja, além de eu perder em número das fibras, ocorre também uma diminuição do seu volume. Temos também a inatividade muscular, que aumenta a expressão da miostatina. A miostatina é que é uma proteína que contribui para a inibição da miogénese e síntese proteica. Ou seja, estes dois mecanismos de produção de tecido muscular, a miogénese e a síntese proteica,
Uma vez estando inibidos pelo aumento da expressão da miostatina, evidentemente eu tenho os processos de hipertrofia condicionados e por isso também existe então a perda de força. As fibras musculares perdidas são substituídas por gordura ou tecido conectivo fibroso e outro ponto muito importante, a atrofia por desuso, porque aquilo que acontece no processo de envelhecimento é que além das alterações fisiológicas que não conseguimos alterar, porque são processos naturais desse envelhecimento, o que acontece é uma menor atividade física e essa sim tem alterações muito graves naquilo que é a qualidade de vida e é onde nós podemos incidir, ou seja, promover uma atividade física para que não ocorra exatamente esta atrofia por desuso. Sobre as alterações neuroendócrinas, importa referir então que existe uma diminuição da capacidade de secreção hormonal devido ao envelhecimento celular das glândulas endócrinas. Porque, como qualquer outra estrutura, o nosso organismo sofre algumas alterações com este processo de envelhecimento. Isto leva a que exista um decréscimo dos níveis circulantes de hormonas anabólicas, tais como a testosterona e GF1, e além deste decréscimo destas hormonas, existe também uma desregulação no equilíbrio entre elas e as hormonas catabólicas, o que leva a que existe uma diminuição da taxa de síntese proteica. Ou seja, eu não tenho sinalizadores que me permitam que exista uma hipertrofia e um aumento de massa muscular. Relativamente às alterações neurais, importa referir então que existe perda de motoneurónios. Isto resulta numa menor inervação muscular por parte dessas unidades motoras. Existem também alterações nos processos de coordenação intermuscular e intramuscular, ou seja, a velocidade de condução desses motoneurónios é mais lenta. Existe também uma maior coativação agonista ou antagonista. Isto significa exatamente o quê? Os nossos padrões de movimento, ou melhor, os nossos movimentos são controlados por este padrão agonista-antagonista. Ou seja, quando eu tenho a contração por parte do músculo agonista, existe um silêncio deste músculo antagonista para que esse movimento seja executado. E esta coativação dos dois é realizada num curto espaço de tempo, é mínima. O que acontece no processo de envelhecimento é que esse tempo de coativação agonista e antagonista aumenta, o que leva a que esse movimento não seja realizado da melhor forma, seja mais difícil de executar. Existem também alterações no processamento de informação sensório-motora, ou seja, a nossa própria percepção não é tão eficaz. Aqui está um quadro resumo das alterações fisiológicas de que vos acabei de falar. É um quadro resumo que podem encontrar no livro Treino de Força, volume 2, nas edições da Faculdade de Motricidade Humana, a que recomendo a leitura e que aqui podemos realmente analisar de uma forma resumida aquilo que vos falei até aqui. Coloco aqui então uma pergunta que passo a ler. Serão estas alterações fisiológicas suficientes para a perda de capacidade muscular vulgarmente observada nos idosos? Percebemos aqui então que de facto não. A variação dos níveis de força no processo de envelhecimento não se deve apenas às alterações fisiológicas, ou seja, existe um processo natural de perda de força associado ao processo de envelhecimento, por aquilo que já falámos anteriormente, mas que por si só parece não justificar a variação existente, ou seja, aquilo que provavelmente justifica é de facto a inatividade associada a essa população, como temos aqui no ponto 2, menor utilização muscular devido a um estilo de vida mais sedentário comum na sociedade atual. Ou seja, cada vez mais temos esta população, devido às alterações sociais que temos, à evolução tecnológica também, à televisão, leva-nos a que os idosos passem mais tempo num estilo de vida mais sedentário e que leva a uma diminuição da atividade física. Depois temos aqui por último a atrofia muscular, fica a dever-se muito ao desuso muscular e não exclusivamente aos processos biológicos do processo de envelhecimento, ou seja, aquilo que já referi até aqui, que resume um pouco dos dois pontos anteriores, que é verificado aqui nestas referências que vos apresento. Sobre as quedas na população idosa, eu vi este artigo no site da Universidade do Porto e achei importante colocar aqui, onde nos diz que todas as semanas entre 3 a 4 doentes com mais de 65 anos dão entrada no Centro Hospitalar Universitário de São João devido a quedas. Está lá também um vídeo onde é enumerado 10 conselhos úteis e eu passei aqui a enumerar, e que é importante realmente termos estes cuidados com os idosos em casa para que possamos evitar estas quedas que nesta população em específico tem realmente um impacto muito grande na sua qualidade de vida.
Continuamos então aqui no tema quedas na população idosa, onde o primeiro ponto nos diz que o treino permite adaptações no aumento da densidade mineral óssea através da existência de tensão mecânica. De facto, o osso possui esta capacidade de se adaptar e de responder à tensão que lhe é aplicada. Mas para isso eu preciso de lhe aplicar uma tensão que seja suficientemente forte, ou seja, uma carga elevada, para que exista esta adaptação e esta reestruturação. No segundo ponto, temos então que apenas cerca de metade dos idosos consegue recuperar a independência após uma fratura do quadril. De facto, esta é uma fratura muito comum nesta população e está muito ligada à perda de independência. Um dos aspectos que contribui para isso é a diminuição da atividade física dos idosos com receio que este episódio volte a acontecer e por isso, aos poucos, vão perdendo essa independência. Por último, temos que, por vezes, estas fraturas ocorrem em posições simples e em pé por falta de força muscular. De facto, já vimos até aqui que existem alterações neuromusculares que levam à perda de força muscular. Por isso, cabe-nos, através do exercício físico, atenuar estas perdas e continuar a ter uma força muscular que lhe impeça que estes acontecimentos de fraturas ocorram, porque, como já vimos, são muito devastadoras para aquilo que é a qualidade de vida do idoso. Temos aqui um quadro resumo da mesma referência, Treino de Força Volume 2, das edições da Faculdade de Motricidade Humana. Este quadro que resume os benefícios do treino no idoso, que acabam por melhorar a sua qualidade de vida, e que é isso que pretendemos com a implementação de exercício físico nesta população. Temos também aqui da National Strength and Conditioning Association a sua posição relativamente ao treino de força nesta população idosa, a que eu aconselho a leitura, e onde eles, através destes 11 pontos, acabam por atestar tudo aquilo que disse até aqui. Relativamente à prescrição, não quero aqui perder muito tempo, isto é uma área mais específica dos profissionais do exercício físico. Nós que vamos junto dessa população idosa prescrever o treino e dar realmente o treino, tem aqui alguns pontos que podem consultar também no American College of Sports Medicine de 2014, em que diz-nos alguns pontos de guia que nos podemos, lá está, guiar para uma melhor prescrição. Esta prescrição depende sempre da pessoa que temos à nossa frente, temos sempre a adequar à pessoa que temos, ao seu historial, à existência ou não de outras patologias e não só à sua faixa etária. Por isso, além de percebermos um pouco desta prescrição numa população, neste caso idosa, temos também de perceber o treino e algumas bases, orientações sobre o treino na população em geral e associadas a alguma patologia. Sobre a prática de exercício em Portugal, muito rapidamente, encontrei a publicação mais recente, de março de 2018, para perceber como é que Portugal se encontra relativamente à atividade física em Portugal. Aquilo que podemos perceber é que os números não são muito animadores. Dos 11 países onde mais de metade dos inquiridos respondeu que não praticava exercício físico, temos a Bulgária, a Grécia e Portugal com 68% de pessoas que respondeu que não praticava exercício físico. Relativamente ao estudo anterior a este, que foi feito em 2017, temos um de 2013, onde Portugal desceu 3% de pessoas que praticavam regularmente exercício físico e aumentou 4% de pessoas que não praticam exercício físico. Relativamente à intensidade do esforço, percebemos que 79% das pessoas respondeu que na última semana, nos últimos 7 dias, não tinha praticado exercício físico de uma atividade vigorosa. Relativamente à atividade física moderada, temos também aqui Portugal na segunda posição, com 72% das pessoas a referir que não pratica atividade física moderada. Sobre as caminhadas, também temos aqui que em Portugal 29% das pessoas respondeu que não tinha caminhado 10 minutos ou mais nos últimos 7 dias. Portanto, aquilo que eu penso que nós precisamos é de uma mudança de paradigma, ou seja, não só de uma intervenção junto à população mais idosa, mas de todas as faixas etárias, uma vez que já percebemos que em Portugal os níveis de prática de atividade física não são, comparativamente com a média europeia, uns números muito animadores. Por isso, cabe-nos a nós, enquanto agentes ou profissionais ligados à área da saúde, mudar esta mentalidade e, através da educação e da aprendizagem, mostrar que realmente o exercício tem um papel fundamental naquilo que é a nossa saúde, para que tenhamos, ao longo de toda a nossa vida, a melhor qualidade de vida possível. E termino aqui esta minha apresentação com esta ideia de que, de facto, temos de mudar algo para que a nossa população idosa tenha melhor qualidade de vida, mas que, de facto, isso deve vir desde cedo, com uma boa formação da importância sobre a prática de exercício físico.
Obrigado.